fará com que algo novo aconteça. Nós vamos à mensagem de hoje, preciosíssima. Nós estamos caminhando para o final desta série sobre saúde, que nós já estamos há alguns cultos, bastante tempo já falando sobre cura. E eu ainda vou falar hoje sobre um aspecto, e quinta-feira, e talvez só mais o próximo domingo, e depois nós devemos encerrar esta série sobre cura. Hoje eu gostaria muito que você entendesse profundamente a lição, a ordem de Deus, e também o mandamento que nós devemos cumprir, porque diz respeito a todas as áreas da nossa vida, mas fala especificamente de algo que nós devemos fazer com o nosso corpo. Então, no nosso telão, por favor, tema desta noite: apresenteis os vossos corpos. Nós vamos entender exatamente o que Deus quer nos falar com este assunto, porém, não deixe que o seu corpo, ao apresentar uma enfermidade, ao apresentar um sintoma, uma dor, um mal-estar, qualquer coisa, não deixe que o seu corpo mande em você, fazendo você ficar em casa. Apresente o seu corpo. E se hoje você está sentado aí numa cadeira e tem alguma coisa aí no seu corpo que não está bem, está em desacordo com a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, não saia daqui sem apresentar isto a Deus, sem apresentar o seu corpo inteiro a Deus. E o seu corpo, ele abriga a sua mente, todos os seus pensamentos, e ele abriga a sua alma. Todos os seus sentimentos e emoções estão nisto também. Então, amado, não volte para sua casa hoje sem apresentar o seu corpo a Deus. E vamos entender isto com bastante profundidade, que Deus quer nos ensinar como manter a nossa saúde, ou ainda como ser curados, como nós podemos ser curados das nossas enfermidades. Diz a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o nosso corpo hoje seja apresentado na íntegra, como nós estamos, a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor de senhores, Rei de reis, único, suficiente Salvador, Deus conselheiro, Deus forte, Deus da paz, Todo-Poderoso, Emanuel, Deus conosco. Obrigada, Senhor, por esta grande hora, bendita hora, esta oportunidade de nos reunirmos em família espiritual, família bendita sobre a terra, nos teus átrios, Senhor, para ouvirmos a tua voz, porque aqui tu falas conosco, Senhor, aqui tu sempre, Senhor, nos direciona, nos consola, nos sara, nos levanta, ó Deus, nos dirige, nos edifica, nos revela mistérios. Obrigada por este altar santo, bendito. Obrigada, Jesus, pela tua boca que fala aos nossos corações. Obrigada por cada vida que aqui está para ouvir de ti uma palavra que vai curar, Jesus, que vai restaurar, que vai restituir, que vai sarar, que vai consolar. Obrigada, Jesus, porque não sairemos daqui da mesma maneira como chegamos, Pai. E agora, Senhor, queremos entender desta ordem que tu deste ao teu povo de apresentar o corpo como um sacrifício vivo. Recebe, Senhor, o nosso corpo e fala, sara-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Bonito isso. Obrigada. Obrigada. Tecladistas amorosos da graça de Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, pedras que vivem, que não são tropeços, são pedras vivas de uma linda edificação, que o Senhor mesmo é o construtor, é o arquiteto, é aquele projetista e é aquele também que põe a mão na massa, porque Ele mexe em nós, Ele altera a nossa vida toda, Ele mexe no corpo, no organismo vivo que é a sua igreja. Louvamos a Deus por esta hora e nós queremos todos nos alimentar de alimento sólido. E a graça de Deus tem esse alimento sólido. Só a sã doutrina, as sãs palavras de Cristo podem nos dar este alimento que vai nos fazer atingir a maturidade espiritual. Nós estamos todos muito crescidinhos já por causa desta palavra, mas Deus tem mais. Isso significa que além do conhecimento que nós vamos receber, nós vamos aplicar este conhecimento para mostrarmos que nós, ao praticarmos os exercícios espirituais, nós nos equipamos, nós amadurecemos, nós nos fortalecemos, nós ficamos pessoas melhores, mais fortes e mais maduras. Hoje, nós damos continuidade a este tema sobre saúde. E nós vamos falar sobre alguns conselhos bíblicos muito profundos que vão mexer com a nossa saúde, que vão alterar coisas no nosso físico. Como a palavra tem poder, com certeza vai também alterar coisas na nossa mente e também nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E o primeiro conselho que Deus nos dá, por uma palavra do apóstolo Paulo, aqui, à igreja esta noite, e fala pelos meus lábios, é esta expressão, eu vou pedir, por favor, que coloque o 1 novamente, esta expressão, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isto que Deus nos está revelando. Qual a razão? Por que o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo, roga? Por que o apóstolo Paulo pede à igreja que a igreja apresente o corpo de cada um? Que cada um que forma a igreja de Cristo apresente o seu corpo como um sacrifício vivo. Por que eu sou chamada por Deus para prestar o meu culto usando o meu corpo? Por que Deus tem interesse no meu corpo, no culto? O que Deus está nos dizendo a respeito de termos um corpo e estarmos prestando um culto a Deus? Muito bem. Primeira coisa, isto é uma ordem de Deus. Isto é um mandamento. Eu trazer o meu corpo, porque se eu não quiser trazê-lo, ele não vem sozinho. Amém? Então, a ordem de Deus é que eu traga o meu corpo para fazer um culto a Deus, prestar um culto a Deus. Foi Deus que criou o culto. Foi Deus que criou o corpo. Então, Ele estabeleceu as regras para esse corpo e Ele estabeleceu as regras para a igreja, para o culto na igreja. Então, vocês podem me perguntar, espera um pouquinho, bispa, mas Deus não trabalha no espírito da pessoa? Lógico que Deus trabalha no espírito. E por que razão, então, Deus está mandando apresentar o corpo? Ora, quando nós pensamos em corpo, nós temos a tendência de dizer, corpo é carne, e a carne para nada aproveita. Tem que tomar cuidado, porque a carne que para nada aproveita é aquela carne em que habita a lei do pecado. É lógico que para ela se manifestar, ela precisa do meu corpo, dos meus pensamentos, das minhas emoções e do meu físico, da minha vontade, do meu corpo físico mesmo, né? Agora, por que Deus manda apresentar esse corpo? Por que Deus manda apresentar esse corpo, já que a Bíblia diz que às vezes
nós entendemos, né, que a carne é sempre corpo de imundície, carne de humilhação, não é? Uma carne em que tem a lei do pecado. Qual é a razão, então, de Deus querer o meu corpo apresentado na igreja num culto? A razão é a seguinte, é que ele disse antes, e por isso que vai ficar aí no telão, rogo-vos, ele está pedindo à igreja, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Agora vamos entender algo muito profundo. Paulo está dizendo, ele podia dizer assim, eu rogo que vocês apresentem o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Então ele está pedindo, nós conhecemos uma expressão no mundo que é assim, pelo amor de Deus, faz isso, não é assim? Pelo amor de Deus. Só para você entender que Paulo usou algo agora, uma expressão, para dar ênfase àquilo que ele estava pedindo à igreja. E ele diz, eu estou pedindo pelas misericórdias de Deus. E nós vamos ter que entender o quão forte é este pedido, é este rogo de Paulo, a ponto de tornar-se uma ordem de Deus em apresentar o corpo num culto racional. Então, por que pelas misericórdias de Deus? A pergunta que vem agora é, quais são as misericórdias de Deus que exigem o meu corpo como um culto a Deus? Porque ele diz, eu peço que você apresente o seu corpo como um culto a Deus, e eu peço pelas misericórdias de Deus. Ora, que misericórdias são essas que têm uma exigência do meu corpo apresentado na igreja, oferecendo um culto a Deus? Então, você vai ver ali, nós estamos lendo o capítulo 12 do livro de Romanos. Ok? Até aqui? Nós estamos no capítulo 12 de Romanos. E nesse capítulo 12, nós estamos vendo ele fazer um rogo, um pedido à igreja. Só que antes, Paulo fala em 11 capítulos, e nesses 11 capítulos anteriores, Paulo, desde o capítulo 1 até o 11, ele foi mostrando à igreja as misericórdias de Deus. E ao mostrar as misericórdias de Deus, em 11 capítulos, ele chega no 12º e ele diz, por causa daquilo que eu vos disse anteriormente, das misericórdias que eu apresentei, vocês não podem deixar de apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo. Bom, tá bom. E o que foi que Paulo disse nos 11 capítulos anteriores, que são as misericórdias do Senhor, pelas quais ele está rogando? Ele está dizendo, por tudo que eu contei, que eu apresentei, por todas as misericórdias do Senhor que eu mostrei à igreja, agora vocês têm que apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque isso é um culto racional, isso é o que agrada a Deus. Então, por que Paulo está dizendo isso? O que Paulo disse nos 11 capítulos anteriores, que são as misericórdias do Senhor? As misericórdias do Senhor, igreja, são tão importantes que Paulo disse, olha, ao conhecer as misericórdias, eu rogo por elas. Ele estava dizendo, isto vai ser tão forte, à medida que vocês forem conhecendo as misericórdias, isso se torna tão forte que você não tem como não apresentar o seu corpo num culto a Deus. Isso significa, Rosângela, que uma pessoa que não apresenta o corpo num culto a Deus, como seu próprio sacrifício, que não traz o corpo para ser apresentado a Deus, esta pessoa não tem o conhecimento das misericórdias do Senhor. Porque se ela tivesse esse conhecimento, isto é forte o suficiente para não permitir que ela deixe o seu corpo em casa e não apresente o seu culto a Deus. Quem está compreendendo? Amém? Muito bem. Então, eu não vou aqui, lógico, não tenho o tempo para falar de 11 capítulos do livro de Romanos. Nós estamos vendo o quanto um versículo pode nos ocupar em revelação, em conhecimento e prática da palavra. Agora, em síntese, eu quero que vocês saibam que os 11 primeiros capítulos mostram, em primeiro lugar, eu não coloquei no telão porque a igreja sabe disso, eu só quero lembrá-los, tá? Mostra que nós estamos mortos aos pecados. Paulo fala, nesses primeiros capítulos,
que nós estamos mortos para o pecado. Isso é misericórdia de Deus ou não é? É, porque nós não fizemos nada para isso. Foi por graça que Ele aniquilou o poder do pecado na nossa vida. Então, Ele afirma isso. Segundo lugar, nesses 11 capítulos, está dito que nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Nosso velho homem morreu e nós ressuscitamos novas criaturas. Isto é um sinal das misericórdias de Deus. É ou não é? É. Terceiro lugar, está escrito nestes primeiros 11 capítulos que nós passamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos espiritualmente, agora em Cristo nós estamos vivos, vivificados, temos vida eterna. Isto é sinal da misericórdia de Deus. Quarto lugar, diz nestes 11 primeiros capítulos que nós fomos justificados, tornados justos gratuitamente pelo sangue de Jesus. Isto é sinal das misericórdias de Deus. Quinto lugar, diz que a morte não nos pode separar mais do amor de Deus. Nada, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem criatura alguma, nem fome, nem nudez, nem espada, nem perseguição. Nada nos separa mais de Cristo Jesus. Isto é sinal das misericórdias do Senhor. Sexto lugar, diz nestes 11 primeiros capítulos que o diabo não pode contra nós. Ele foi derrotado, despojado, e que o poder do sacrifício de Cristo aniquilou a ação do diabo sobre a nossa vida. Isto é sinal das misericórdias de Deus. Porque nós merecíamos? Não. Recebemos tudo isso por graça. Sinal das misericórdias do Senhor. Sétimo lugar, afirma nestes 11 capítulos que nós hoje temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus e agora temos paz com Deus. Isto é graça. As misericórdias do Senhor novamente nesta manifestação. Oitavo lugar, no livro de Romanos, nestes 11 primeiros capítulos, nós vamos encontrar que nós fomos conhecidos de antemão, predestinados em amor para a salvação, chamados, justificados e glorificados. O plano perfeito de Deus foi determinado lá atrás e se manifestou em nossa vida. Sinal das misericórdias do Senhor. Nono lugar, diz nestes primeiros 11 capítulos que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, de graça. E que por causa disso nós reinamos em vida, através de Jesus Cristo. Sinal das misericórdias do Senhor. Décimo lugar, nestes 11 primeiros capítulos, diz que nós estamos livres do pecado. Não é que não pecamos, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Sinal das misericórdias do Senhor. 11º lugar, diz nestes 11 primeiros capítulos que nós morremos para a lei. A lei não tem mais domínio sobre a nossa vida. O que era contra nós foi encravado no madeiro. Nós somos livres em Cristo Jesus. Para nós há um novo pacto, uma nova aliança, a graça de Deus, melhores e superiores promessas. Sinal das misericórdias do Senhor. 12º lugar, diz nestes primeiros 11 capítulos que hoje nós pertencemos a outro Jesus, não o Jesus morto, o judeu, aquele Jesus na carne que sofreu, mas nós pertencemos a outro, o que ressuscitou e está vivo e mora em nós. Sinal das misericórdias do Senhor. 13º lugar, diz nesses primeiros capítulos que para nós que estamos em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Glória a Deus. Sinal das misericórdias do Senhor. Diz em 14º lugar, primeiros 11 capítulos,
que nós temos acesso direto ao trono da graça do Pai. E hoje nós podemos dizer: Abba, Pai, querido Pai, sem intermediários, sem tumultos no meio do caminho. Nós temos acesso ao Pai, ao querido Pai, ao Paizinho, sinal das misericórdias do Senhor. 15º lugar, diz nestes 11 primeiros capítulos que nós somos vasos de honra, vasos de misericórdia, preparados de antemão, quer dizer, não fizemos nada para ser merecedores disso, e preparados para manifestar a glória do Senhor na nossa vida. Sinal das misericórdias do Senhor. 16º lugar, somos salvos por fé, crendo com o coração e confessando com a nossa boca. Isto é um sinal das misericórdias do Senhor. Mas eu não vou ficar aqui falando, eu estou lembrando alguns pontos para você entender a misericórdia de Deus, ou as misericórdias. São tantas, é a graça, que nós ficaríamos aqui falando horas e horas e horas. Ele disse tantas coisas nesses 11 primeiros capítulos, ele disse tantas coisas que ele explica. Isso que eu acabei de lhes dizer, disse Paulo, são as misericórdias de Deus. Então, entre 11 capítulos do livro de Romanos, ele vai dizendo tudo que Jesus fez por nós. Toda a posição que Deus nos deu em Cristo, tudo, o vencer a carne, o vencer o velho homem, o vencer a lei do pecado, o vencer o diabo, o acesso a Deus, tudo, ele diz, isso tudo são as misericórdias de Deus. E por causa dessas misericórdias, meu amado irmão, é que você não pode deixar de prestar o seu culto a Deus. Amém? Então, o conhecimento de Deus é tão profundo que ele deu esta ordem de apresentar o corpo, porque pode ser que alguém se descuide do seu corpo, e como tem gente que se descuida do corpo, né? Pode ser que alguém, ao se descuidar do corpo, diga assim: quer saber? Eu já fui predestinado, eu sou escolhido, já não tem mais condenação para mim. O diabo não pode me separar do amor de Deus. Eu não posso mais perder a salvação. Eu não posso perder a condição de filho de Deus. Então, para que eu preciso ir à igreja? Pode ser que alguém descuidado pense assim. Então, para que igreja? Para que culto? Para que tudo isso? Para que louvor? Para que juntar gente? Eu posso ficar em casa, lá, com a minha Bíblia, bonitinho, eu não preciso de igreja. E hoje eu quero falar sobre isso. Porque por conta desta postura e deste pensamento maligno, muita gente está doente. Muita gente está doente não só no corpo, mas na alma. Está doente na mente, está doente nos relacionamentos, na família, no casamento, doente nos negócios, porque achou errado. Ou talvez porque não conhecesse as misericórdias do Senhor. Ou quem sabe por conhecê-las, achou que não precisava mais de culto, de igreja. Pode ser que alguém seja induzido a acreditar, por tantas que são as misericórdias de Deus, que a pessoa não precise mais de pastor, de Bíblia, não precise mais do altar, não precise mais do corpo de Cristo. Irmãos, se eu sou, e você, o que a Bíblia diz que nós somos, nestes 11 primeiros capítulos, eu não falei quase nada, hein? Mas se nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, e estamos nesta posição espiritual, que a Bíblia diz nestes 11 primeiros capítulos, então, nem eu, nem você, podemos permitir, ou nos dar ao luxo de imaginar, que de tão grande que é a graça de Deus, eu possa abdicar desta graça não estando na igreja. Isto é muito importante, isto aqui é muito sério. Porque muitos cristãos, muitos crentes em Jesus,
quando conhecem a sua posição em Cristo, quando passam a conhecer a graça de Deus, a posição que Cristo outorgou por graça, se descuidam da sua carne, se descuidam do seu físico, do seu corpo, porque as bênçãos são tão grandes, que, de duas uma, ou a pessoa se agarra a Deus, com unhas e dentes, de não largo mais, esse é o meu lugar, eu dependo desse Deus como ar que eu respiro, sem Ele eu não sou nada, agora que eu descobri, é tudo que eu preciso, eu não arredo o pé daqui. Ou ela pode dizer, bom, se é assim, tanta bênção, tanta misericórdia, eu não preciso mais de ir à igreja. Então o apóstolo Paulo, ele mostra que o nosso corpo tem que ter muitos cuidados diante de Deus. Muitos. Porque o nosso espírito está perfeito pelo sacrifício de Cristo Jesus, não é verdade? Nosso espírito perfeito, vivificado. Nós já fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós já fomos separados por Deus de antemão para boas obras, diz a Bíblia Sagrada. Nós já fomos, pela presença de Cristo em nós, santificados. Nós já fomos redimidos, nós já fomos perdoados. E por causa disso tudo, não deixe de apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é que é um culto racional. Porque as pessoas ficam perguntando, o que é um culto? É missa? É parecido, só muda de nome porque mudou de igreja? Não. O que é um culto a Deus? Um culto a Deus é o reconhecimento de todas as misericórdias de Deus por mim e por você. E essas misericórdias são tantas, são tão grandes. É um dom imerecido, é um favor imerecido. É tanta bondade, tanto amor de Deus, que por causa dessas misericórdias, eu cuido do meu corpo, e este corpo é oferecido como um sacrifício. Eu não tenho nada para dar a Deus. No passado eles davam uma ovelhinha, um cordeirinho, não era assim? Um cabrito, pombinho, eles levavam animais, sacrificavam animais. Mudou a aliança, mudaram os pactos. O que eu faço agora? Eu levo o quê? Tem gente aí pegando um carneiro, achando que isso agrada a Deus. Então, o que eu ofereço a Deus? Eu ofereço eu. Eu sou o meu sacrifício. Eu me entrego como um sacrifício vivo. Eu não me mato e, estou morrendo, vou para a igreja. Eu venho com um sacrifício vivo. E este sacrifício vivo é dado no altar de Deus. Este sacrifício, que é o meu corpo vivo, não pode ser profano. Não pode ser um corpo envolvido com prostituição, com fornicação, com pecado. É um corpo o quê? Santo. Porque o meu corpo é o meu sacrifício. No velho pacto, se eles oferecessem um animalzinho com um defeito na patinha, no rabinho, na orelhinha, era fulminado. Se o sacerdote pegasse aquilo e entrasse lá para oferecer em nome de alguém, caía duro. Ele tinha que investigar, virar o bicho, o animal, de tudo quanto era. É perfeitinho. Então, é o melhor. É a perfeição. Na carne, nós não somos perfeitos. Mas o sacrifício de Cristo nos aperfeiçoou. E nos tornou pessoas santificadas pela presença de Cristo em nós. Então, a obra que Cristo fez no meu espírito tem que começar a passar para o resto da minha vida. Para os meus pensamentos, para o meu palavreado, para o meu comportamento, para o meu corpo físico. Amados, nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo. Quem mexe nele. E hoje, você sabe como as coisas estão nesta sociedade corrupta, perversa, promíscua. As pessoas não têm pudor, não têm vergonha, não têm critério. Se dão, ficam e desficam em minutos. Beijam dezenas, centenas numa noite, numa boate, numa balada. Quantas bocas beijam
beijam a boca de um santo? Quanto toque, quantas coisas acontecem. E depois esses mesmos homens e mulheres de Deus entram por dentro de uma porta, de um local onde Deus está, Deus se manifesta e diz: olha aqui, eu estou apresentando o meu corpo. Tem muito culto que Deus não aceita aquele sacrifício. Tem que ser um sacrifício vivo. Vivinho da Silva, não se arrastando. E sacrifício vivo é para quem já tem a vida abundante de Cristo Jesus. É por isso que às vezes entra uma pessoa que ainda não é salva, vem a um culto, e ela não consegue bater palma, ela não consegue expressar nada, ela fica ali parada, ela acha às vezes cansativo, enjoativo, enfadonho, qualquer coisa assim. Por quê? Porque a vida abundante que faz este corpo ter a vida de Cristo, só tem quem o recebeu e confessou como Senhor da sua vida. Você já ouviu alguém dizer assim? Marcos está rindo, ele deve estar entendendo o que eu estou falando aqui, com certeza. Pessoas que às vezes dizem assim: por que vocês pulam tanto, vocês aplaudem tanto, vocês vibram tanto? Por quê? Por quê? Porque nós temos vida em abundância. E essa vida abundante, que é Cristo em nós, a esperança da glória, é que nos faz cantar, pular, viver, mostrar que há algo que o mundo não tem em nós. Amém? Então, isto é o meu corpo vivo. Você já entendeu por que é vivo? É o meu sacrifício vivo. Ele é santo. Eu tenho que cuidar para que ele continue sendo santo. E ele tem que agradar a Deus. Quando eu trago o meu corpinho para o culto, para a igreja, vivo, santo e agradável, e digo: estou aqui, Senhor. E eu vim aqui, Senhor, me entregar como um sacrifício no teu altar. Eu vim aqui me entregar porque é o que eu tenho que fazer. Não tem outra coisa. Pelas tuas muitas misericórdias na minha vida, é isso que eu tenho que fazer. Aí o Senhor olha para mim e diz: isso é um culto racional. O que é um culto racional? Porque nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, amados. Você não vem, estou num lugar que será que vai acontecer? Vamos fazer uma fila indiana aqui dentro. Aí a gente faz o trenzinho da tenda dos milagres e passa embaixo. E domingo que vem, o que será que vai ser? Não, venham de 4 em 4. E nós vamos fazer o círculo da abominação. E no outro, será que vai ser no outro domingo? Ah, mas não é isto. Você está apresentando o seu corpo a Deus num sacrifício vivo, santo, agradável. Isto aqui é um culto racional. Você pode se emocionar, sim. Você pode chorar, você pode sorrir. Você pode esboçar as suas emoções. Agora, você sabe o que você veio fazer aqui? Ou não sabe? Ou você pensa que uma hora do culto, a bispa vai entrar em alfa. Oh, que espiritual culto! A bispa se sentou lá toda de preto. Ela fez uma pose, ela zumbiu lá e sentiu uma coisa. Sai fora disso, amado. Essas coisas que estão sentindo por aí é tudo das trevas. Você vem aqui, você sabe exatamente o que nós fazemos aqui. Quem fala aqui, quem se manifesta aqui. Nós somos pessoas que temos inspiração de Deus, porque nós temos que ser bênção para pessoas que são especiais para Deus. Pessoas que já experimentaram das misericórdias. Tem misericórdia em mim, bispo? Amém. Glória a Deus. É um culto o quê?
racional. Porque as pessoas dizem assim, vem para a minha igreja, acontece uns negócios lá. Olha, amado, se acontece uns negócios lá, eu não sei. Aqui você sabe tudo o que acontece. Você sabe que há um espírito que se move aqui, só um. Chama-se Espírito Santo de Deus. Você não fica assim, ó, sentadinho. O irmão que senta perto dos pilares, eles não ficam ali escorando, dizendo, ai, daqui a pouco baixa uma pomba gira aí. Daqui a pouco 7 catacumbas saem girando pela... Não tem isso aqui. Aqui só há espaço para o Espírito Santo de Deus. E você não se escandaliza, porque é o Espírito falando ao coração. Muito bem. Bispa, por que esse assunto hoje no meio de uma série sobre saúde? Porque agora você percebe porque há tanta doença, porque há tanta enfermidade, porque há tantos problemas. Primeiro, os filhos, eu estou falando de crentes, tá? O mundo está todo enfermo. Mas por que tanta gente doente, às vezes, no meio do povo do Senhor? Uma boa parte é porque não entendeu ainda as misericórdias do Senhor. Não entendeu que o corpo é o seu próprio sacrifício oferecido a Deus. Não entendeu ainda que o corpo tem que ter a vida abundante de Jesus manifestada. Porque todo crente tem Jesus. Mas tem crente que pensa que está morto. A paz do Senhor. Primeiro, não vi paz nenhuma nessa vida. E de que Senhor? Paz do Senhor. A pessoa não sabe nada. Graça e paz, abençoar. Mas você é doido? Não, eu sou vivificada pelo Espírito Santo. Eu tenho vida abundante, eu estou viva, tá? Porque tem gente que está por aí, eu não sei não. Você tem que entender isso. Santo e agradável. Quantas vezes nós não sabíamos disso e entrávamos pelas portas da igreja muito desagradáveis a Deus? Quantos cultos nós prestamos a Deus de fato? Em toda a nossa vida de evangélicos, quantos de fato nós prestamos, Cláudio, a Deus de culto? Quanto desses cultos que nós estávamos nas igrejas, até aqui mesmo, quantos deles o nosso corpo foi apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Quantas vezes nós verdadeiramente agradamos a Deus no culto? Quantas vezes o povo de Deus não vai para a igreja e volta para casa e Deus não recebeu aquele culto? Por quê? Porque o corpo estava lá, mas não estava nem com a vida abundante de Jesus, nem com a santidade de Jesus, e muito menos se agradando de Jesus. Amém? Então, estes fatos todos geram o quê? Consequências. Entre elas, doenças, enfermidades na alma. É por isso que você vê grande parte dos cristãos aborrecidos, depressivos, pessoas fechadas, pessoas carrancudas, pessoas amarguradas, pessoas cheias de problemas na alma, pessoas, apagadas, pessoas cansadas. Mas Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Quer dizer, vão, mas não vão. Ou vão e continuam cansados. Onde é que está o problema? O problema está no corpo. O que a pessoa está fazendo com o seu corpo? Ou falta vida, ou falta santidade, ou falta agradar a Deus, ser agradável e se agradar do Senhor. Amém? Então, bispo, que isso que tudo tem a ver, né? Por quê? Por que Deus está fazendo essa exigência à igreja? Por que é necessário um corpo apresentado como um culto a Deus? Por quê? Porque senão, olha o que vem depois disso no versículo 2. Põe para mim. Senão, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Porque senão, amado, quando a pessoa deixa de vir à igreja, ou por conhecer o seu estado espiritual e achar que não precisa mais da igreja, da palavra, enfim, do culto, ela abre mão de estar na comunhão dos santos, na comunhão da igreja,
primeira coisa que acontece, guarde, é fato. O primeiro sintoma é que ela deixa a sua vida se conformar com este século. A primeira coisa que a pessoa tem na vida, quando ela começa a se afastar do culto, de apresentar o seu corpo como um sacrifício, a sair da comunhão, ela começa a se moldar ao século, a se moldar ao mundo. Ela começa a aceitar as coisas do mundo na sua vida como se fossem absolutamente normais, absolutamente agradáveis, e Deus não quer isso. Por isso é que ele diz, não se conforme com este mundo, com esta sociedade, com este século. E você sabe que nós vivemos numa sociedade terrível. Todos os dias você vê grupos aí reivindicando coisas abomináveis. Grupos minoritários, e fazem barulho, mas são minoritários. Dando gritos tremendos, né? Querendo impor a sua vontade, querendo prevalecer sobre a maioria, sobre questões morais. Estão aí homossexuais, lésbicas, uma briga danada. A igreja não vai poder falar mais sobre isso. Nós não vamos poder pregar e tocar neste assunto. Ah, isso vai entrar, vai ser pior do que o negro, o pretinho. O apóstolo Miguel, quando vai falar da pretinha dele, da esposa, ele diz, minha pretinha, não, minha afrodescendência. Eu posso ser preso se tratar minha mulher de pretinha. Mas ela é. E fica todo mundo se moldando, né? A obra de Deus, a igreja, todo mundo pisando em ovos. Não pode falar nisso aqui, entendeu? Mas está aí a sociedade toda defendendo, né? Homossexualismo, lesbianismo. Que estão aí pessoas, você sabe, lutando por seus interesses. Querendo de todo jeito que a sociedade os aceite, os receba como fato normal, como algo bom. Não pode. E enquanto não tem a lei, eu posso falar. De repente, se eu sumir, já sabe, né? Vão me visitar. Mas é contra Deus, amados. É contra Deus, a palavra condena. É uma aberração, é uma distorção, é uma degradação dos valores morais de Deus. Deus ama o homossexual, a lésbica, mas abomina o homossexualismo e o lesbianismo. O Filho de Deus tem que ser amado por Deus, até porque é o amor de Deus que arranca do pecado. Agora, nós não podemos ficar aqui pisando em ovos, morrendo de medo, tal, por causa de uma minoria. São minorias que gritam, e porque são sociedade, o governo acaba aprovando isso tudo. Drogas, e fica aí maconha, pode, não pode, e pode, não pode. E o álcool agora que é tomado em lanche, recreio de escola, de criança. Vende cerveja, Skol, arredonda. Desce redonda para o inferno. Nós temos carne. O nosso corpo é de carne. Nós vivemos no nosso trabalho, às vezes, com pessoas incrédulas. Às vezes são pessoas da família que não compreendem a nossa vida espiritual. E aí puxam a gente para baixo. Quer denegrir, quer zoar, né, como diz a moçada. Quer tirar uma com a nossa cara, porque a gente vem para a igreja. Às vezes são amigos, como disse o Adilson. Às vezes são amigos que fazem pressão, tirando sarro, zoando. E você começa a se dobrar perante o presente século. Começa a aceitar o presente século. Começa a se moldar ao mundo. E aí, pensando bem, né, bispa? Esse negócio de culto na quinta, culto no domingo. Depois tem um culto no mês também do Fundamento CAS, Ministério Jovem. Vai cedendo aqui, vai cedendo ali. Paulo diz o quê? Irmãos, as misericórdias de Deus são tão grandes que eu vou lhe rogar, eu vou lhe pedir, apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, que é o seu culto racional. Para quê? Em primeiro lugar, para você não se conformar com o presente século. Quem mais se conforma com o século? Quem não está no culto. Né?
Só estando nesta atividade espiritual que é a igreja e que a igreja lhe oferece, é que você sente como o mundo lá fora é diferente. Quem percebe isso? Outro dia a pastora Jaque estava conversando comigo e ela dizia assim, ela voltou a fazer faculdade. E ela dizia assim para mim, gente, nós estamos anos-luz desse povo. É uma coisa louca. Eles foram num programa de TV assistir uma gravação pelo curso. O ônibus da emissora foi, pegou, levou. E ela disse, sabe o que os alunos estavam fazendo? Lá no fundo do ônibus, indo para uma aula extra, né? Bebendo. Alunos de manhã, numa faculdade, foram à tarde, bebendo. Tudo normal. É você que é anormal. Amado, a gente tem que notar a diferença. Se você acha que é tudo igual, tem alguma coisa errada com você. Se não, você vai cedendo um pouco hoje, vai cedendo um pouquinho amanhã, não é? Outro pouquinho depois, e as tantas, tá lá. A bebida, o fumo, a droga, o baile, a farra, o adultério, pornografia na internet. A miséria do mundo começa a ser uma coisa até natural para muito cristão. E o que acontece quando eu não me conformo com o presente século? Bispa, eu apresento o meu corpo como meu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não me conformo com o século, e o que eu ganho com isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, para que você viva esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para você experimentar Deus na sua vida, você não pode aceitar o presente século. Você tem que aprender a dizer não ao mundo. Não adianta dizer sim ao mundo e no domingo está aqui dizendo, meu corpo aqui, Senhor. O Senhor fala, semana inteira disse sim para o capeta, agora vem aqui fazer o quê? Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, é conselho de Deus. Se eu quero ver a vontade de Deus na minha vida, em qualquer área, se eu quero ver Deus operar na minha vida, eu tenho que dizer não. Sociedade com o presente século, sociedade com os pensamentos deste século, com as ideias desse século, não é para mim. Quando nós apresentamos o nosso corpo, né, que é o nosso culto racional, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui esta noite, amém? Então diga, eu estou aqui num culto racional, apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ora, amados, quando nós fazemos isso, que isto é a nossa vida, parece que a vida nos vai bem. Lutas temos, mas parece que nós vivemos em paz, parece que tudo se encaixa, tudo vai dar certo, nós temos uma boa expectativa, a esperança é renovada, nós vamos para o culto, a gente volta para casa com uma coisa boa, assim, vocês vão entender, de dever cumprido, não que é obrigação, mas você vai, que delícia, sabe, eu precisava disso, eu dependo disso. Você que é assim como eu, assim, você que apresenta o seu culto mesmo, o seu corpo. Quando você não vem a um culto, como é que você se sente? Mal. Por que mal, Marli? Porque nós somos chamados para isso. Nós somos vasos de misericórdia, corpos de misericórdia de Deus, para manifestar a glória do Todo-Poderoso. Então, assim, quando a gente não faz isso, a gente tem um negócio, falta alguma coisa. Agora, quando a gente vem ao culto, mas não é vem, esquenta a cadeirinha e depois vai embora. Quando você apresenta o seu corpo, dizendo, Senhor, está aqui a minha vida, o meu sacrifício, sabe? Quando o louvor é aquele, aleluia, Senhor, eu te amo, Jesus, recebe. Oh, Deus, aceita o meu sacrifício de louvor. Deus, eu estou aqui, olha o meu corpo. Você tem uma vida santa.
Sabe? Você se agrada de Deus, da obra de Deus, das misericórdias de Deus. Amado, você tem paz, você tem saúde, você tem alegria, você tem harmonia na família, você tem portas abertas. Faz parte. Mas quando a gente não apresenta o nosso corpo no culto, a carne começa a inchar, começa a crescer, começa a ofuscar a vida espiritual. E há pessoas que se afastam da igreja, e às vezes elas até pensam que Deus se afasta delas também. Que o Espírito Santo já não está, porque a pessoa não tem esse conhecimento, ela está errada, ela está em transgressão, ela está em desobediência, porque é um mandamento, é uma ordem. Apresenteis os vossos corpos, imperativo, afirmativo, apresenteis os vossos corpos, façam isso. Quando a pessoa não faz, ela está em desobediência. E se ela não tem noção de que ela precisa acertar logo o passo, porque Deus é misericordioso, por causa das misericórdias, ela começa a dizer, eu não valho mais nada para Deus, agora eu falhei com Deus, agora Deus não me ama, agora o Espírito Santo se retirou, agora não sei o que, Deus vai me abandonar. E aí é que ela não vem para o culto, porque ela se sente condenada, não é? Se sente acabada. Às vezes você vive no meio de problemas, de trancos, barrancos, mas você percebe que há um prazer dentro de você, há uma vida vitoriosa para aquela pessoa, amado, que não perde cultos. Eu vejo muita gente pedindo oração por saúde, por enfermidade. Chegam bilhetinhos. Eu pergunto, há quanto tempo essas pessoas não vêm ao culto? Quando você observa, bastante tempo. Por quê? Porque alguma coisa vai acontecer. Está em desobediência. Não quer que nós que estamos em obediência sejamos tratados por Deus da mesma forma que o desobediente. Deus não seria justo. E Deus é justo. Porque se começa a voltar nos cultos, aí a pessoa às vezes se sente abandonada porque ninguém ligou para ela. E às tantas ela não sente mais vontade de vir à igreja. Normalmente ninguém liga para quem não tem um culto racional. Porque tem gente que nós vemos na igreja, e é fato, não adianta esconder. Que a gente diz, a pessoa entrou muda, saiu calada, ficou com a mão no bolso, levantou com má vontade, cochichou no ouvido do outro, que você viu que estava tortando o nariz, falando de alguém. O que essa pessoa veio fazer aqui? Depois ela fica em casa e manda um bilhetinho, estou doente, orem por mim. Vem prestar o teu culto racional a Deus. Mostra o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque a cura, ela se estabelece, amado. E o pior de tudo é o afastamento da vida espiritual. A carne vai ofuscando a vida espiritual, depois vai tomando lugar na vida espiritual, e depois a pessoa não sente mais Deus. Aí faz tudo errado, fala tudo errado, inflama tudo errado. Aí, você sabe, né? Já fica cansado. Ai, no culto, estou muito cansado, estou trabalhando muito. Já substitui o culto pela festinha de aniversário do sobrinho. Aí um outro ele substitui pelo bate-papo com o amigo da esquina, vai jogar dominó. Aí um outro ele substitui porque está muito frio. E é a chuva, e é o rodízio, afinal, eu vou chegar lá para o amém. Mas um amém bem dado, viu, amado? Um amém bem dado faz muita diferença, não é? E é a distância da igreja, da minha casa, e é trabalhinho extra, e eu vou fazer na hora do culto. E o que acontece? Não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí vem os problemas, aí vem os dramas da vida. A nossa carne, igreja, está programada para roubar a nossa felicidade. Ou você manda nela, ou ela manda em você. Se você manda na sua carne, você diz, vamos para a igreja. A carne, estou cansada, não quero. Ah, você vai. Estou com fome. Ah, você vai, você come depois a sopa que tem lá. Agora, se ela mandar em você, estou cansada, já para a cama, você vai. Estou com fome, já para a cozinha, você vai. Quem manda em quem? Se a carne mandar em você, meu amado, tchau culto racional, sacrifício vivo, e depois, não, Deus não é bom assim. Não, a sua carne que está reinando, está te envergonhando, e
Deus está esperando você assumir uma posição, não é? Amém? Então a nossa carne, ela está programada para roubar a nossa felicidade, para trazer tristeza, para trazer vergonha, para trazer enfermidade, doenças, para trazer problemas. Romanos 7,15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quem já se sentiu assim? Vamos falar de culto que aí todo mundo entende. Você resolve ceder a sua carne, e você não vem ao culto. E depois você fica assim: por que eu não fui? Isso, acho que quase todos aqui, né? Passaram já por isso, por essa experiência. Ou um culto, ou um estudo bíblico, enfim, uma festa, né? Qualquer coisa que promova a unidade, a comunhão, a palavra, o amor, que Deus se manifesta. A carne te envergonha, e depois você fica assim: por que eu fiquei? O que eu ganhei com isso? Só dor de cabeça. Porque a vizinha viu que você estava em casa, a luz estava acesa, foi lá, ó, churiçar na sua orelha. Se você tivesse vindo para cá, não tinha passado por essa. E outras coisas mais, não é? Então, assim, às vezes nós não compreendemos, amados, o nosso próprio modo de agir. Mas hoje você está aqui para compreender. Paulo, que era Paulo, disse: eu não faço o que eu prefiro, eu faço às vezes o que eu detesto. Então, assim, não deixe a sua carne deixar você envergonhado por não estar apresentando o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. Romanos 7,18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Às vezes a gente quer fazer tudo certo, mas na hora de fazer faz tudo errado. Não, bispo, agora essa palavra do corpo aí me pegou, bispo, agora eu vou acertar meu passo, meu corpo é santo, eu entendi. Você entendeu, você quer ser assim, de repente você está de novo fazendo uma coisa errada. Quantas pessoas dizem: não, a partir de agora eu vou acertar, eu não vou fazer. E depois está fazendo errado de novo. Então você precisa conhecer a sua carne. Você precisa conhecer a força que ela tem para você saber lutar com as armas espirituais. E ninguém vence carne fora da igreja. Deixa eu deixar isso bem claro. A carne a gente vence vindo para cá se alimentando, porque aí o espírito fica forte, né, Edné? E aí a carne não vai poder. Não, a gente fica quieta aí, fica na sua, né? Às vezes dirigindo. Como diz o meu apóstolo Miguel, olhou uma vez, tudo bem, a segunda é pecado. Uma vez é inevitável, não é? Às vezes não. Senhor, tuas obras são maravilhosas. A segunda dançou. Sua carne já lhe envergonhou. Uma vez é inevitável. A cabeça já processou. Se ela mandar você virar de novo, mas não aconteceu nada. O carro foi para lá e eu fui para lá. Aconteceu. Jesus disse, amado, que na lei quem era pego em flagrante adultério deveria ser apedrejado. E na graça, ele disse: aquele que tiver um desejo impuro no seu coração, já adulterou. Então, a primeira olhada, a segunda, você alimentou a sua carne, a concupiscência da carne. Você nunca mais vai se esquecer disso. Você vai lembrar disso na praia, na piscina do seu condomínio. Inesquecível. Eu nunca, depois que o apóstolo falou isso, eu falei: é verdade. É verdade. Você vai se lembrar disso no trânsito. Você vai se lembrar disso na faculdade. Você vai se lembrar disso. Não é? Amém? Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Você diz: está vendo, bispo? É assim mesmo. Então eu vou fazer o mal. Isto aqui é Paulo analisando a questão da carne. E dizendo que muitas vezes ele mesmo se encontrou nessa condição. Mas não é para ser assim, é para você conhecer o que é a força da carne. O corpo está programado para fazer mal por causa do pecado, de uma lei que está no corpo, não é? 20, 23, encerramos. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Agora você vai entender. Então, assim, bom, eu quero fazer o bem, acabo fazendo a coisa errada. Agora Paulo explica: se eu faço a coisa errada, na verdade não sou eu que faço, porque o eu
é a nova criatura. Então quem é que faz? É o pecado que habita em mim. Então quando eu erro, eu estou pecando. Não adianta a gente querer ignorar isso, né? Não, mas agora é graça, é graça, e o pecado é uma desgraça. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros, está falando de corpo, membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, olha a luta, hein? Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, isso aqui tem que ser conhecido, porque quando dá aquela preguiça, hoje eu não vou ao culto. Hoje eu não quero orar. Hoje eu não quero ler a Bíblia. Eu não vou mais à igreja. Isso tudo já é a lei da carne guerreando contra o seu espírito. Por isso você não pode deixar de estar nos cultos. Amém? Diga, eu não posso faltar aos cultos. A única forma de você dominar a sua carne, já que Deus não trabalha com ela, é você que tem que trabalhar com isso. A única forma é você se obrigar a estar no culto. Porque aí você ouve o Espírito Santo falar com você. Você conhece do Espírito Santo as formas de vencer a sua carne. E o Espírito Santo, ele prevalece sobre a carne de quem quer que seja. De outra forma, você vai se adaptar à presente sociedade. Você vai aceitar todas as regras aí fora do mundo. Vai começar, o que é que tem de mal? É isso aí. O mundo mudou, né, bispa? Dá licença, século XXI, tal, né? Não faz mal, todo mundo faz. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é cidadão dos céus. E quando você começa a se afastar, você não sente. No começo ninguém sente, amado. Um culto que falta, 2 cultos que faltam, não sente. Mas começa a se afastar, aí surge um convite. É sempre assim. É uma amizade. É um falatóriozinho que começa. Sabe? Passa para o outro lado. Sem perceber. Mas depois dói. E traz grandes guerras à vida da pessoa. Por isso o apóstolo Paulo disse: gente, igreja, olha as misericórdias de Deus. Veja o que Deus fez por você. Se obrigue a estar na casa de Deus. Alimente o seu espírito. Cuide dos intentos, das intenções da sua carne. Vigie, não é o diabo. Vigie a sua carne. Tome conta da sua mente, porque é uma guerra constante. E vença isso pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo, por estar presente sempre, oferecendo o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é um culto racional. Eu termino com Romanos 8,13, que diz: porque se viver de segundo a carne, se a tua carne lhe vence nestas questões, se sempre a sua carne manda em você, caminhais para a morte. Que morte? Morte? Pode morrer? Pode. Pode morrer, às vezes, com uma doença. Vai lá ver o exame, câncer. Por quê? Não tem ninguém na família, não tem histórico, não tem não sei o quê. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Às vezes morte financeira, às vezes morte de um casamento, morte de sonhos. Esta é a verdade. Deixa a carne vencer, 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 caminha para a morte. Estão aí crentes infectados com AIDS. Estão aí crentes cheios de doenças sexualmente transmissíveis. Se é sexualmente transmissível, pegou como? Como é que é? Eu não entendi. No ar? Não foi você não, né, portuguesa, que falou isso. Alguém falou: mas você sabe das coisas, né? No ar. Está cheio. Entre crentes, que vergonha, que mau testemunho, que dor no coração do pai. Ele esperando dos seus filhos um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável, e recebendo um monte de filhos infectados, profanados, né? Cheio de sujeira do mundo, coisas profanas. Mas
se pelo Espírito, louvado seja Deus que nós temos este Espírito, mortificardes os feitos do corpo, mata o quê? Eu vou me matar. Não, querido, mata os feitos, as ações do teu corpo, mata essa vontade da carne. Se você fizer isso, certamente vivereis. E não é viver e existir, não. Vivereis a vida abundante que Jesus veio trazer para você. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Nós vamos fazer um final de culto hoje bem diferente. Nós todos ficar de pé. Nós vamos orar. O bispo vai dar a bênção. E nós vamos fazer um louvor único. Eu quero ver como é que vai ser o louvor racional, com corpos apresentados neste louvor, vivos, agradáveis e santos a Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai amado e bendito, aqui estamos nós, Senhor. Trouxemos o nosso corpo, vencemos a nossa carne hoje, Jesus. Louvado seja Deus. Aqui estamos nós, Pai. Mas queremos dar um passo além, Pai. Queremos que esse corpo que nós hoje trouxemos para te cultuar, te agrade. Seja santo, seja vivo, verdadeiro, cheio da tua abundante vida, Senhor. Cheio da tua graça, da tua paz, da tua alegria, da tua força, da tua energia, do teu entusiasmo, da tua saúde, Pai. Por isso agora, Senhor, se alguém entrou aqui hoje, Senhor, com o seu corpo enfermo, agora em nome de Jesus, a tua cura, consumada na cruz do Calvário, está aqui para manifestar-se em cada corpo doente, Senhor. Que a cura permeie toda a igreja agora, Senhor. Invada o corpo, a alma, a mente dos teus filhos. Aqueles que entraram aqui, Senhor, ó Deus, enfermos, com mal-estar, com dores no corpo, agora recebam alívio, recebam paz, recebam refrigério, recebam mudança de sorte, em nome de Jesus. E nós queremos, Pai, daqui para frente, por causa das tuas misericórdias, que são tantas, apresentarmos agora com conhecimento, Pai, o nosso corpo como um sacrifício. Este é o nosso sacrifício, vivo, santo e agradável. Isto é um culto racional. Este é o culto bíblico, Senhor. Este é o culto cristão. Este é o culto evangélico. Nós queremos te louvar agora, Senhor. E se o Senhor não se agradou de nós, Senhor, ou de alguém aqui no primeiro louvor, que possa te agradar antes de sair por aquelas portas. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos prestar a Ti o nosso culto racional mais uma vez. Obrigado pelo entendimento, Jesus. Obrigado por essa palavra que nós podemos receber nesta noite, palavra que veio trazer sabedoria para o nosso coração, Jesus, para a nossa vida. Ó Deus, é a nossa oração para que os teus filhos, ó Pai, a coloquem em prática em suas vidas, ó Deus, para receber a manifestação da tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós declaramos, Jesus, que essa igreja é uma igreja que nasceu no teu coração, ó Pai. Por isso a palavra que nós recebemos nesse lugar, ó Pai, é uma palavra genuína, a tua graça divina, maravilhosa. E nós te louvamos por esse ministério, te agradecemos, ó Pai, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida de toda a família apostólica, Jesus, pela vida da nossa bispa Solange Brant. Deus, obrigado porque somos um corpo bem ajustado, no qual tu és o cabeça, ó Pai, um corpo santo, Jesus, um corpo bem ajustado. Portanto, recebemos, ó Pai, aquilo que tu tens de melhor, o verdadeiro evangelho, a graça de Deus. Por isso nós declaramos que teu amor, o amor de Deus que excede todo o entendimento, guardará os corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que são santos, aqueles que são cidadãos dos céus, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Faça tudo por inteiro. Aplauda com força, com vontade. Glorifique a Deus.
Glória a Deus. Você pode dar o melhor louvor deste dia. Se você foi bem na entrada, agora você vai ser melhor na saída. Em nome de Jesus. Quero ouvir sua voz daqui, hein? Amplifica agora. Vamos lá. As palmas. Na Babilônia Você foi separado para o louvor da glória de Deus. Levante suas mãos mais alto e diga: eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Nós somos santos, não Ele é santo. Nós não estendemos ao mundo. Nós viemos à casa do Rei esta noite para dar o nosso culto, o nosso louvor nacional a Ele. Então faz um barulho de festa como santo, dê um brado de vitória, porque o Senhor se agrada nesse louvor. Aleluia! Na corte do Egito, ou na casa de César, na Babilônia, sei que não é meu lugar. Enjeito os seus manjares, recordo os seus altares, e não me mudo como a velha criançada. Porque você não cede, Nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado. você já foi escolhido antes da fundação do mundo. Você pode tirar o seu pé do chão. Eu sou melhor. Santo, Eu quero. eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Aleluia. Você é santo. Você não segue os deuses desse mundo. Você não segue mal. Você segue o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Por isso você é santo. Aleluia. Diga: eu quero ser santo. Eu quero ser Você é santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor.
Os santos vão se abraçar. Aquele abraço de santidade, de vida em abundância. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite a todos, vamos louvando a Deus. Boa noite a todos, vamos em paz, em nome de Jesus. Até amanhã, oração e confissão. E diga a quem está ao seu lado: seja santo. Amém. Boa Tchau, noite a todos, boa boa semana. noite, internautas. Sejam santos. Sua glória vai estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Ele venceu o diabo, aleluia. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Estar comigo, morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. As palmas, igreja. Ele venceu o diabo. Ele te fez mais que vencedor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Emanuel, 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 Emanuel. Ele é Deus conosco. Aleluia, e o povo de Deus deu glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí sim, hein? Estamos começando a entender as coisas. Aí sim, isso é louvor. Quero ver daqui para frente como nós vamos
mostrar o nosso culto a Deus. Amém? Tchau, 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 tchau. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estou sentindo uma videira dentro de mim. Uma videira verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Vou sair porque Ih, acho que eu compliquei a vida. Você vai cantar sozinho. Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem me esclarecer e me saciar e me fascinar. Aleluia, eu sou feliz, vem te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, hoje encontrei o teu amor. Diga alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. E purifica a justiça. Ele é tremendo, não é Cristo vivo. Ele é tremendo, maravilhoso, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte. Vem te examinar, e me saciar e me amar. Aleluia, eu sou feliz, vem te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Diga alegria, você tem a vida eterna. Queira me dar. Queira me dar. Jesus é a videira. Queira me dar. Oh, tu és tremendo, maravilhoso, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem te saciar, vem me saciar e me fascinar. Aleluia, eu sou feliz, vem te amar, meu Salvador. Aleluia.
Aleluia! Boa noite a todos, até amanhã, vão em paz, em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus Cristo é a videira verdadeira, nos fez felizes, vitoriosos, mais que vencedores. Até amanhã, em nome de Jesus. Boa noite, internautas, mais uma vez.